Já alguma vez sentiu que as suas pernas não têm a mesma força de antes? Que levantar um saco de compras ou subir um lanço de escadas se tornou um desafio que o deixa sem fôlego? Ou talvez tenha notado que, ao levantar-se de uma cadeira, precisa daquele empurrão extra com as mãos? Não está a imaginar coisas. É uma realidade silenciosa que muitos de nós enfrentamos depois dos 60, um processo chamado sarcopenia. É um nome complicado para algo muito simples: a perda gradual de músculo, força e vitalidade que nos rouba a independência e a alegria de viver. Sentimos-nos mais frágeis, com mais medo de uma queda, e começamos a dizer não a atividades que antes adorávamos. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda não é uma sentença inevitável da idade? E se eu lhe dissesse que um lanche muito popular, que muitos de nós comemos à noite a pensar que é inofensivo, pode estar a sabotar silenciosamente os seus músculos enquanto dorme? Neste vídeo, vamos descobrir juntos alguns hábitos simples e alimentos poderosos que não só podem parar esta perda de músculo, como podem mesmo começar a revertê-la. Vamos falar sobre o que comer, quando comer e o que evitar para construir um corpo mais forte e resiliente, independentemente da sua idade. Fique comigo até o final, porque vou revelar qual é esse lanche noturno e partilhar uma alternativa deliciosa que vai ajudar os seus músculos a crescerem durante a noite. Vai ficar surpreendido? Vamos começar pelo pilar de toda a construção muscular, algo que, infelizmente, muitos de nós não consumimos em quantidade suficiente, especialmente à medida que envelhecemos. Falo da proteína. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Eu como carne, como peixe, eu consumo proteína. Mas a questão não é apenas se a consome, mas como e quando. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos. Todos os dias, alguns tijolos velhos caem e precisam de ser substituídos. A proteína são os tijolos novos. Se não fornecer um fluxo constante de tijolos novos ao longo do dia, a parede começa a ficar com buracos, a ficar mais fraca. O que a maioria das pessoas faz é comer muito pouca proteína ao pequeno almoço, talvez um pouco mais ao almoço, e depois um grande bife ou um peixe grande ao jantar. É como tentar construir a parede toda de uma vez, no final do dia. O nosso corpo não funciona assim. Ele só consegue usar uma certa quantidade de proteína de cada vez para reparar os músculos. O resto é desperdiçado ou armazenado de outras formas. A chave é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de uma grande dose ao jantar, o objetivo é incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição. Comece logo de manhã. Muitos pequenos almoços tradicionais, como um pão com manteiga e um galão, são muito pobres em proteína. Dão-nos uma energia rápida que desaparece logo a seguir, mas não dão aos nossos músculos o que eles precisam para começar o dia. Pense em trocar essa torrada por 2 ovos mexidos. Os ovos são uma fonte fantástica de proteína completa. Ou talvez um iogurte grego natural, que tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe um punhado de nozes e algumas frutas e tem uma refeição completa que vai manter os seus músculos alimentados e os seus níveis de energia estáveis durante toda a manhã. Lembro-me do meu vizinho, o Sr. Antônio, que se queixava sempre de fraqueza nas pernas durante as suas caminhadas matinais. O pequeno almoço dele era invariavelmente pão e café. Sugeri-lhe que experimentasse as papas de aveia, mas com um truque. Em vez de fazer só com água, ele começou a usar metade água, metade leite e a juntar uma colher de sementes de linhaça e algumas amêndoas. A diferença, segundo ele, foi notória em poucas semanas. Sentia-se mais saciado e com mais vigor para a sua caminhada. Ao almoço, em vez de se focar apenas nos hidratos de carbono, como um prato grande de arroz ou massa, certifique-se de que pelo menos 1/4 do seu prato é ocupado por uma boa proteína. Pode ser um peito de frango grelhado, uma posta de bacalhau cozido ou até mesmo leguminosas, que são maravilhosas. Um prato de grão de bico com espinafres ou uma sopa rica de feijão branco são opções excelentes e econômicas. As sardinhas assadas, um clássico da nossa cultura, são uma potência nutricional,
ricas em proteína e ômega 3, que também ajuda a reduzir a inflamação, que pode acelerar a perda muscular. E não se esqueça dos lanches. À meio da tarde, em vez de ir buscar uma bolacha ou um bolo, por que não um punhado de tremoços? São um lanche tradicional português e uma fonte incrível de proteína vegetal. Ou um queijo fresco pequeno. O objetivo é simples. Em cada oportunidade que tiver para comer, pergunte-se: onde está a proteína aqui? Ao fornecer este fluxo constante, está a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa, exatamente quando precisa, para manter a sua parede de tijolos forte e sólida. Esta simples mudança na distribuição das suas refeições pode ser a base para travar a perda muscular e começar a sentir-se mais forte, dia após dia. Agora que estamos a alimentar os nossos músculos corretamente ao longo do dia, precisamos de lhes dar uma razão para crescerem. E essa razão não vem só do prato, vem do movimento. Mas atenção, não é qualquer tipo de movimento. Muitos de nós, depois dos 60, focamo-nos em caminhar. E caminhar é absolutamente fantástico para o coração, para a mente, para a circulação. Devemos continuar a caminhar. Mas, para construir músculo, a caminhada por si só não é suficiente. Pense nisto. O seu músculo é como um trabalhador. Se lhe der sempre a mesma tarefa fácil todos os dias, ele torna-se eficiente nela, mas não fica mais forte. Ele fica preguiçoso. Para que o músculo cresça, ele precisa de um desafio, de algo que o force a adaptar-se. Isto chama-se treino de resistência. E não precisa de se inscrever num ginásio nem de levantar pesos pesados. Pode começar em casa, com o seu próprio peso corporal. Um dos exercícios mais poderosos e funcionais que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Parece simples, não é? Mas tente fazer isto 5 a 10 vezes seguidas, lentamente, de forma controlada, e sem usar as mãos para se empurrar. Este movimento fortalece os maiores músculos do seu corpo, os glúteos e as coxas. São estes os músculos que o ajudam a subir escadas, a sair do carro e a manter o equilíbrio. Comece por fazer o que conseguir. Se só conseguir 3 repetições, ótimo. Descanse um pouco e tente fazer mais 3. O segredo é a consistência. Outro exercício simples. Encoste-se a uma parede e deslize para baixo como se fosse sentar-se numa cadeira invisível. Mantenha a posição por 10 a 20 segundos. Vai sentir os músculos da coxa a trabalhar. Para os braços, pode usar objetos do dia a dia. 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas são pesos perfeitos para começar. Sentado numa cadeira com as costas direitas, levante as latas em direção aos ombros, como se estivesse a fazer flexões de bíceps. Faça-o devagar. Sinta o músculo a contrair. O importante não é a quantidade de peso, mas a qualidade do movimento. E não se esqueça das suas costas e do seu centro, o chamado core. Ficar de pé, apoiado nas costas de uma cadeira, e levantar uma perna esticada para trás, contraindo o glúteo, é um excelente exercício para a parte inferior das costas e para o equilíbrio. O que estamos a fazer com estes pequenos desafios é enviar um sinal ao nosso corpo. O sinal diz: eu preciso destes músculos, eles precisam de ser fortes. E o corpo, que é uma máquina incrível, responde. Ele pega naquela proteína que você comeu ao longo do dia e usa-a para reparar e fortalecer as fibras musculares que foram desafiadas. É por isso que a combinação de uma boa alimentação com este tipo de exercício é tão poderosa. E dentro do tema da alimentação, há um componente específico da proteína que funciona como um verdadeiro interruptor para a construção muscular. Chama-se leucina. É um aminoácido essencial, o que significa que o nosso corpo não o consegue produzir, temos de o obter através da comida. A leucina é como o chefe de obras no estaleiro dos seus músculos. É ela que dá a ordem para começar a construção. Pode ter todos os tijolos, proteína, disponíveis, mas sem a ordem do chefe, nada acontece. Por isso é importante não só comer proteína suficiente, mas também escolher fontes ricas em leucina. Onde a encontramos? Principalmente em fontes animais, como carne de vaca,
frango, peixe, ovos e laticínios. O requeijão e o queijo fresco, por exemplo, são particularmente ricos. Mas também existem fontes vegetais, como a soja, as lentilhas e o grão de bico, embora em menor quantidade. Isto não significa que tenha de comer carne a todas as refeições. Significa apenas que deve ter consciência de incluir estes alimentos ricos em interruptores na sua rotina, especialmente depois de fazer os seus exercícios. Um copo de leite ou um iogurte depois de fazer os seus movimentos na cadeira pode potenciar imenso a resposta do seu corpo. Finalmente, não podemos falar de músculos e força sem falar da fundação onde tudo assenta: os nossos ossos. Músculos fortes precisam de ossos fortes, e para isso precisamos de dois companheiros inseparáveis: o cálcio e a vitamina D. O cálcio é o material de construção dos ossos, e a vitamina D é o porteiro que abre a porta para o cálcio entrar. Podemos comer todo o cálcio do mundo, mas sem vitamina D suficiente, ele não é absorvido corretamente. A melhor fonte de vitamina D é gratuita: o sol. Apanhar 15 a 20 minutos de sol nos braços e pernas, de preferência no início da manhã ou ao final da tarde, pode fazer maravilhas. Em termos de alimentação, encontramos vitamina D em peixes gordos como a sardinha e a cavala e na gema do ovo. O cálcio, claro, está presente nos laticínios, mas também em vegetais de folha verde escura, como a nossa maravilhosa couve galega, nos brócolos e nas sardinhas em lata, se as comer com as espinhas fininhas. Combinar tudo isto, distribuir a proteína, desafiar os músculos, focar-se na leucina e cuidar dos ossos, cria um ambiente perfeito no seu corpo para não só travar a perda de músculo, mas para começar a construir nova força. Falamos sobre o que fazer durante o dia, desde a primeira refeição até os pequenos movimentos que fazem uma grande diferença. Mas o que acontece à noite, enquanto dormimos, pode ser a peça que falta no puzzle da força muscular. E é aqui que entra aquele lanche popular, aquele hábito reconfortante que muitos de nós temos e que, sem darmos por isso, pode estar a anular muito do nosso esforço. Estou a falar de comer um lanche rico em hidratos de carbono simples pouco antes de ir para a cama. O que é que isto significa na prática? Significa aquelas bolachas Maria, ou de água e sal que mergulhamos no leite, aquelas tostas com um pouco de manteiga, ou até mesmo uma taça de cereais de pequeno almoço, a pensar que é algo leve. O problema com estes alimentos é que são digeridos muito rapidamente, causando um pico de açúcar no sangue e, consequentemente, um pico de insulina. A insulina é uma hormona de armazenamento e, quando está elevada, ela pode interferir com a libertação de outra hormona crucial que atinge o seu pico durante a noite: a hormona do crescimento. A hormona do crescimento é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É durante o sono profundo que o nosso corpo faz as grandes reparações. Ao comermos estes lanches açucarados, estamos essencialmente a dizer ao corpo para se focar em armazenar energia em vez de se focar em reparar e construir. É como enviar os trabalhadores para a obra à noite, mas distraí-los com outras tarefas, em vez de os deixar assentar os tijolos. Além disso, estes lanches não fornecem a matéria-prima de que o corpo precisa para essa reparação noturna: a proteína. O corpo fica num jejum de várias horas durante a noite. Se a última vez que comeu proteína foi ao jantar, às 7 ou 8 da noite, pode haver um longo período em que os músculos ficam famintos por aminoácidos, os blocos de construção da proteína. E é aqui que entra a surpresa: a troca inteligente que pode transformar as suas horas de sono num período de construção muscular. Em vez das bolachas, o lanche ideal antes de dormir é uma pequena porção de uma proteína de digestão lenta. A rainha destas proteínas é a caseína. A caseína é a principal proteína encontrada no leite e nos seus derivados. A sua magia está na forma como é digerida. Em vez de ser absorvida rapidamente, ela forma uma espécie de gel no estômago, libertando aminoácidos para a corrente sanguínea de forma lenta e constante, ao longo de várias horas. É como dar aos seus músculos um fornecimento de tijolos gota a gota, durante toda a noite. Enquanto você dorme, o seu corpo está a receber um fluxo contínuo de material,
para reparar as fibras musculares que desafiou durante o dia. Quais são as melhores fontes de caseína? Um iogurte grego natural, um copo de leite, ou, uma das melhores opções, uma pequena taça de queijo fresco ou requeijão. Combine uma pequena porção de queijo fresco com umas poucas nozes ou amêndoas. As nozes adicionam gorduras saudáveis e um pouco de fibra, ajudando a tornar a digestão ainda mais lenta e estável. Esta pequena mudança pode ter um impacto profundo. Não só está a alimentar os seus músculos durante a noite, como a proteína também ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que pode levar a um sono mais profundo e reparador, sem aqueles despertares a meio da noite. Portanto, como vimos, não se trata de uma única coisa mágica. É uma estratégia completa. Trata-se de espalhar a proteína ao longo do dia, dando aos músculos um fornecimento constante de matéria-prima. Trata-se de lhes dar um estímulo, um desafio, com movimentos simples de resistência, para que saibam que precisam de ser fortes. E, crucialmente, trata-se de terminar o dia com o tipo certo de combustível, um lanche rico em proteína de digestão lenta, que transforma o seu sono num tempo de recuperação e crescimento. Cada pequena escolha, desde trocar o pão por ovos ao pequeno almoço, até levantar-se da cadeira algumas vezes durante o dia sem as mãos e terminar com uma pequena taça de queijo fresco à noite, contribui para um corpo mais forte, mais resiliente e mais capaz. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar a construir força. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e melhorar, em qualquer idade. Não se trata de se tornar um atleta olímpico, mas sim de manter a sua independência, de ter força para brincar com os netos no chão, de conseguir carregar as suas próprias compras do mercado e de viver a vida nos seus próprios termos, com confiança e vitalidade. Gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar na sua vida? Ou talvez já pratique algum deles e queira partilhar os resultados? Deixe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, por favor, demonstre o seu apoio deixando um gosto no vídeo. É um pequeno gesto que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que preparamos para si. Cuide de si, mantenha-se ativo e lembre-se sempre que a força não tem idade. A força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Até a próxima!